Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos falar um pouco sobre processo inflamatório crônico. Pois é, você já deve ter ouvido falar muito em inflamação. E primeiro passo, nós temos que diferenciar que, tudo bem que é relativamente simples, mas nós precisamos diferenciar que inflamação e infecção são duas coisas completamente diferentes. Infecção é quando você tem uma contaminação do seu corpo por um agente externo, uma bactéria, um vírus, um fungo. Isso é uma infecção, né? Agora, processo inflamatório é uma forma do organismo de reparar o dano após uma agressão. Então, toda vez que você tem aí uma agressão, seja ela qual for, seja ela por um processo infeccioso ou seja por um trauma, o nosso organismo tem um mecanismo de reparação disso. E esse processo de reparação que é chamado de inflamação. Bom, daí vocês veem que a inflamação, na verdade, é algo positivo, é algo necessário para que haja o restabelecimento de um tecido lesionado no nosso organismo. E para isso, o que acontece? Isso é como uma grande empresa que tenha todo um pessoal especializado, cada um num determinado setor, e que de repente tem aí um setor de manutenção. E toda vez que tenha aí uma avaria no prédio, por exemplo, então esses funcionários de manutenção, eles têm que se deslocar aí vamos dizer assim, da salinha deles de manutenção e ir ao local onde está a avaria. Chegando lá, eles vão consertar o que tem que consertar, fazer as devidas trocas, recolher todo o entulho, o lixo e trazer e aí restituir, deixar tudo limpinho e voltar tudo ao normal. Nosso organismo funciona exatamente dessa forma. Quando você tem aí uma lesão, um trauma, um processo infeccioso, o nosso organismo faz com que haja a ida de elementos de regeneração para o local. E para que isso aconteça, ele faz uma vasodilatação, abre o caminho, né, vamos dizer assim, faz uma vasodilatação, porque afinal de contas, esses elementos de reparação, os neutrófilos, eles vão através da corrente sanguínea, então no local os vasos se dilatam e tem uma perfeita permeabilidade capilar nesses lugares aí. E aí, chegando no local, esses elementos de reparação fazem lá os seus acertos e aí então começam a absorver os elementos que estão lá estragados, vamos dizer assim, as células mortas, através de um processo chamado de fagocitose. E aí isso retorna de novo à corrente sanguínea para ser metabolizado e eliminado pelo nosso organismo. E é justamente isso que faz com que o processo inflamatório agudo ele causa dor, um certo desconforto, porque afinal de contas tem aí uma vasodilatação, um extravasamento aí de soro, de plasma que vai para o local, então isso causa uma distensão dos tecidos locais, isso gera dor, gera calor local, rubor, vermelhidão
e inchaço. É por isso do desconforto quando a pessoa está com algum processo inflamatório agudo. Então, se esse processo inflamatório agudo não está incomodando muito, se é um desconforto razoável, é preferível que se deixe o processo inflamatório ocorrer naturalmente, sem o uso, inclusive, de elementos que fazem exatamente o contrário, que fazem com que iniba o processo inflamatório, que são o uso de anti-inflamatórios ou até mesmo compressas frias, e isso faz com que retarde mais o processo de restabelecimento aí da integridade do nosso organismo. Mas não é sobre esse aspecto que eu quero colocar. Eu quero falar da inflamação crônica, que ela pode ocorrer de uma forma silenciosa, e mesmo que esse trauma, ou que não haja um trauma evidente ou agudo, a pessoa pode eventualmente desenvolver um processo inflamatório crônico, ou seja, esses elementos de reparação tecidual acabam ficando muito tempo no tecido. Isso gera um processo inflamatório crônico que é extremamente nocivo ao nosso organismo. Então vejam, o processo inflamatório agudo, ele é algo benéfico. O processo inflamatório crônico, não. Ele é algo que prejudica o nosso organismo, precipitando uma série de outras doenças. Nós sabemos que tem doenças, por exemplo, cardiovasculares, que têm origem ou está dentro do conceito do processo inflamatório. Por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, ou mesmo o acidente vascular cerebral, o derrame, eles estão dentro desse escopo do processo inflamatório, inclusive a artrite reumatoide, por exemplo, o diabetes tipo 2, com uma maior resistência insulínica, e a própria obesidade também tem a ver com um processo inflamatório crônico, que é esse processo que faz com que haja aí o seu organismo fique constantemente em manutenção, entre aspas, comparando-se aí com a empresa que está fazendo a manutenção da sua parte predial. Isso faz com que tenha uma série de efeitos nocivos ao organismo, e aí é aí que nós temos que estar atuante e verificando de que forma nós podemos combater isso, e primeiro saber por que isso acontece. O processo inflamatório crônico está relacionado muitas vezes ao estilo de vida. Então, por exemplo, alimentos ultraprocessados, por exemplo, o uso de bebida alcoólica, os cigarros, são coisas que aumentam muito o processo inflamatório crônico. O estresse crônico, a falta de sono, a ausência de exercícios físicos, todos esses são elementos que favorecem um processo inflamatório crônico. Então, sabe-se que, por exemplo, mais de 75% das causas de mortes são ocasionadas por doenças que têm o componente inflamatório crônico. Nós sabemos que mais de 50% da população adulta sofre de excesso de peso. Mais de 50% aqui no Brasil, hein? Já tem um excesso de peso. Tudo isso é alguma coisa que pode estar relacionado aí ao processo inflamatório crônico. Mas a boa notícia é que o processo inflamatório crônico é alguma coisa que dá para ser combatido e dá para ser revertido, que é justamente isso. A partir do momento em que você tenha uma alimentação mais natural, mais saudável,
sem alimentos ultraprocessados, que você diminua ou até elimine a bebida alcoólica da sua vida, que você comece, que você pare de fumar ou que você tenha aí uma boa atividade física. Não precisa ser uma atividade física muito intensa, mas que faça alguma atividade física. Isso vai ajudar muito a combater aí o seu processo inflamatório crônico. Lembrando que nós precisamos ter um sono de qualidade. Também, se você conseguir ter um sono de qualidade, um repouso, diminuir o seu nível de estresse, isso vai auxiliar muito. Então veja que é alguma coisa relativamente simples, mas que você precisa cuidar, porque o processo inflamatório crônico ele age de uma forma silenciosa e não é como o processo inflamatório agudo, que você tem aí rubor, calor, desconforto no local, mas é alguma coisa sistêmica e que precisa ser observado. Se você gostou desse conteúdo, participe aí aos amigos, aos parentes, tal, que isso pode ser útil para eles também. E até a próxima semana com mais um episódio Saúde em Revista. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria.